A minha esposa tem uma cliente de consultoria que é uma pessoa muito reconhecida numa específica área acadêmica. Ela tem décadas de carreira palestrando em congressos, publicando pesquisas, publicando artigos, dando aulas. Ela foi professora de muitos grandes nomes hoje dessa área em que ela atua. Só que ela era completamente leiga no campo digital e o que despertou ela a necessidade de ir para o digital, produzir conteúdo na internet, construir uma audiência na internet, foi um incômodo muito grande que veio nela quando ela começou a ver a quantidade de pessoas da mesma área dela fazendo conteúdo no Instagram, no TikTok, no YouTube, de uma forma muito leiga e que, na opinião dela, era pura e simples desinformação. Então ela viu aquelas décadas de estudo e pesquisa que ela tem sendo proliferado de forma completamente errônea por pessoas, segundo ela, não preparadas. Eu digo segundo ela porque eu não estou fazendo juízo de valor aqui. Eu estou só dizendo a percepção dela. Claro que essas pessoas que estão produzindo esse conteúdo têm a própria percepção e na cabeça delas elas não são ruins como essa especialista acha que é. Na minha opinião pessoal, conhecendo o nicho e conhecendo a pessoa, eu tô mais do lado da especialista também. Sei que, pelos pontos apresentados por ela, de fato, essa massa que proliferou falando desse assunto, a maioria sim está falando besteira. Mas é uma questão de visão individual de cada um. Aí, conversando com ela, eu trouxe uma frase que eu aprendi com um amigo e mentor que eu tenho, o Vitor Damasio. Eu quero deixar todos os créditos porque eu acho essa frase genial, que é o seguinte: o problema não é o barulho dos ruins, o problema é o silêncio dos bons. Então o que aconteceu é que com a proliferação da internet, pessoas muito mais ousadas chegaram e deram a cara a tapa falar, para ensinar, para compartilhar. Muitos deles compartilhando de forma errada, muitos compartilhando sem estar tão preparados assim, enquanto que pessoas que já tinham uma carreira consolidada, já tinham conhecimento e talvez de fato tenham o melhor conhecimento ali, estavam mais acomodadas. E não por culpa delas necessariamente, mas porque estava funcionando o que elas estavam fazendo. E aí, talvez na não necessidade de se reinventar, porque já tinham suas carreiras, tá ganhando ali os altos salários do concursado público em uma universidade federal, numa universidade estadual, como professor pesquisador, está ali devidamente acomodado, não viu a necessidade de fazer esse movimento. Pode até ter uma questão geracional também, uma questão de idade, uma questão de comportamento perante o movimento da tecnologia das redes sociais. Mas o fato é, os bons ficaram em silêncio, enquanto os ruins deram a cara a tapa, saíram falando, saíram compartilhando, e muitos tiveram até o mérito, é uma coisa que eu já falei em outro vídeo, tiveram o mérito de pegar assuntos tidos como complexos e levar para uma massa de pessoas que não tinha acesso a essa linguagem muito complexa e técnica que os especialistas trazem. Então, às vezes, pessoas um pouco mais leigas no assunto ensinam sobre o assunto de uma forma mais divertida, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais bonita, de uma forma mais didática, e isso gera um fluxo de pessoas que acompanham eles. Então, tem esse lado do mérito também. Mas uma vez dito isso, o que que acontece com esse especialista, essa pessoa acadêmica, essa pessoa que tem uma carreira consolidada em determinada área? Ela enxerga esse movimento acontecendo e ela quer difundir a sua mensagem também. Ela quer ser o bom que não ficou em silêncio, ela quer ser o bom que também passa a fazer barulho, justamente para proliferar o bem, para espalhar a informação correta. Eu acredito que um dos melhores caminhos para essa pessoa começar, ela não necessariamente tentar olhar para uma câmera e falar, não necessariamente tentar montar aulas online, virtuais e compartilhar, mas sim ela ser gravada, respondendo perguntas e conversando com pessoas que sabem conversar sobre esse assunto com ela, para ela poder falar o que ela tem de melhor sem nem perceber que tem uma câmera ligada. E o melhor formato para fazer
fazer isso, na minha opinião, é o formato de podcast. O formato do videocast, mesa-cast, né, que tem hoje, que popularizou aí com o Flow Podcast e derivados. Esses acadêmicos, essas pessoas com autoconhecimento em uma área, talvez uma das melhores coisas que elas possam fazer é alugar uma sala de podcast, que hoje tem muitas empresas que fazem isso, tem essa sala estilo mesa-cast lá, com os microfones, com as câmeras. Ela vai junto com alguém ali, junto com um aluno, junto com um consultor em produção de conteúdo que ela possa ter contratado, com alguém que vai ajudar ela vai só conversar com essas pessoas, com essa pessoa no caso, e essa pessoa só vai trazer para elas perguntas e temas para ela botar para fora tudo que ela sabe. E aí, através dos cortes, através dos recortes dessa gravação, você vai ter peças de conteúdo aonde esse especialista, esse acadêmico que não está habituado a fazer redes sociais, a falar no Instagram, a fazer Reels, olhar para a câmera e tudo mais, você vai ter ali recortes do melhor que ele tem sendo colocado para fora. Talvez esse é um primeiro passo e esse é o caminho que nós seguimos com essa especialista que eu estou usando como exemplo aqui, que é cliente da minha esposa. Foi a coisa que eu sugeri e foi assim que ela começou, porque ela simplesmente não funcionaria num primeiro momento fazendo stories, fazendo reels, interagindo ali nas redes sociais. É uma pessoa com um histórico ali diferenciado, é uma pessoa que não tem esses hábitos criados e talvez ela possa até criar, mas existe um processo até isso acontecer. E talvez o melhor caminho para dar o primeiro passo é esse especialista ser gravado, não conversando com a câmera, mas conversando com alguém, colocando para fora. Uma vez que ele inicia esse movimento, ele pode iniciar canais para começar a receber perguntas e comentários dos mais leigos, para ele produzir conteúdo para esses mais leigos numa próxima sessão de gravação, anotando essas perguntas, levantando essas perguntas e discorrendo sobre esses temas. Até porque o acadêmico, ele não foi muito treinado a responder perguntas ou compartilhar informação com o leigo. Ele foi treinado a compartilhar com outros estudantes da área, com professores da área, com outros pesquisadores da área e trazer o conteúdo mais avançado daquela área do ponto de vista técnico. Sendo que, aí claro, depende do objetivo dele, do produto que ele quer, do cliente que ele quer, o que ele quer construir na internet, mas a grande massa que vai estar na internet acompanhando, ela é leiga, ela é cliente final, ela é alguém que precisa das coisas numa linguagem mais simples e simplificada. E aí, à medida que ela vai construindo esses canais de interação, vai gravando mais, produzindo mais, gerando valor para essas pessoas que são aí, digamos, o cliente final. Então, se você é um acadêmico, se você tem décadas de história dentro de uma área de conhecimento e você vê esse movimento que aconteceu na internet e você sente que ficou para trás e você não quer mais ser o bom que está em silêncio porque você está incomodado com os ruins que são barulhentos e quer começar a produzir o seu conteúdo, isso que eu falei aqui pode ser um caminho que pode funcionar para você. Ao invés de ficar tentando fazer umas coisas que simplesmente não vai porque você não está treinado ainda, você pode fazer essa estratégia do conversar com alguém sendo gravado. Como você já tem um dinheirinho, contrata um estúdio, pega 2 horas num estúdio de podcast, é acessível, seja gravado e depois paga alguém para cortar aquilo para você. Monta uma pauta do que você vai falar a respeito e começa a fazer isso. Com o tempo você vai construindo de ter a própria estrutura para gravar, talvez você já tenha como fazer isso, não sei, mas vai dando o primeiro passo e enxerga por essa ótica de ser gravado, pode funcionar muito bem fazendo assim, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário dizendo o que você achou. Se você é novo aqui no canal, entra na aba vídeos para assistir os outros vídeos que eu publico aqui, porque eles são atemporais. Então, cada vídeo são conceitos, são fundamentos que funcionam independente de quando ele está sendo compartilhado. Não depende de você estar acompanhando meus vídeos à medida que eles são publicados. Você pode assistir os vídeos antigos, que eles vão gerar valor para você também. Espero que sim, você me conta nos comentários, tudo bem? Eu sou Luiz Passari, eu falo sobre produção de conteúdo, criação de produtos digitais, marketing digital, falo sobre a vida, falo sobre negócios, falo sobre o que eu acredito que eu posso compartilhar aqui para te ajudar. Nos vemos aí no próximo vídeo.